Eu quero que você feche seus olhos. E que privilégio a gente estar junto nessa manhã, não é? Fiquei pensando aqui, fica de olhos fechados. Fiquei pensando aqui, que privilégio é nós podermos nos reunir como família. E às vezes, assim, estando numa quantidade menor assim de pessoas, é tão gostoso, né? A gente se sente em família. Então, Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer por esse grupo, por essas pessoas. Que privilégio é nós podermos estar na tua casa nessa manhã. Nós somos gratos e nós reconhecemos a sua presença nesse lugar, Espírito Santo. E nós pedimos, aumenta mais, Espírito Santo. Vem estar conosco agora, enche o nosso coração de expectativas para aquilo que o Senhor tem para fazer nessa manhã. Queria que você repetisse comigo: Espírito Santo, enche o meu coração de expectativa para aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar, nessa igreja. Amém, 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 amém. Igreja, eu vou falar hoje de manhã sobre a unção do Espírito Santo. E é algo que toca o meu coração muito forte, sabe? Então, peraí, deixa eu vou colocar isso aqui porque eu me empolgo e vai dar ruim. Qualquer coisa eu pego. É algo que toca o meu coração muito forte, buscando a unção do Espírito Santo. E nós temos, antes de eu começar, eu queria dizer que nós como liderança temos discernido o tempo que essa igreja está vivendo. Nós temos discernido o tempo que Relevância Curitiba está vivendo e nós temos entendido que é tempo de buscarmos a Deus. Você pode dizer amém para isso? É tempo de nós buscarmos a Deus, igreja. Não é tempo da gente viver o ordinário, de viver como vivemos até hoje. A pastora Lê falou aqui sobre o jejum, quero te incentivar a participar. É tempo de nós irmos um pouquinho mais fundo. Na última reunião de liderança que nós tivemos aqui, todos nós nos juntamos e a gente entendeu, é tempo de nós fazermos algo que nós não fizemos antes. Fazer algo diferente. Se colocar numa posição diferente do que você já esteve até agora. E eu quero passar isso para vocês nessa manhã. É tempo, igreja, relevância, de nós estarmos num lugar diferente de onde estivemos até hoje. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai fazer um jejum, você vai orar, você vai buscar a Deus como você não buscou antes, você vai ler a palavra como você não leu antes. Quero te incentivar a isso. Porque nós estamos vivendo últimos dias, não é verdade? O pastor Alexandre compartilhou essa semana sobre coisas que estão acontecendo em Israel. É interessante porque você olha para o cenário do Brasil e você fala, cara, não é possível. Tem alguma coisa aqui que está acontecendo. Você olha para as nações e você fala, não é possível. Tem alguma coisa aqui que está acontecendo. Não é? Quem sente isso? Deixa eu ver. Tem mais gente que sente isso? Eu sinto também. Se você tem um discernimento, um pouquinho de discernimento ali do ambiente espiritual, você fala, cara, alguma coisa está acontecendo. E a palavra diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E quem é santo, que se santifique ainda mais. Então eu quero declarar isso sobre nós, igreja, nessa manhã. Se você é santo, chamado, separado por Deus, se santifique ainda mais. Busque ainda mais. Eu sei que está frio. Eu sei que às vezes dá sono, eu sei que às vezes dá preguiça, mas eu tenho lutado contra duas palavras na minha vida e eu quero estender isso para você. A primeira palavra proibida na minha vida é preguiça. Então coloque isso para você também, fala, preguiça está proibido na minha vida, em nome de Jesus. Se der preguiça eu vou repreender ela, eu vou falar, não, isso aqui não vem de Deus não. E a segunda palavra é medo. Repreende o medo na sua vida. Eu aprendi isso com uma pastora muitos anos atrás. Eu falei, eu vou começar a fazer isso na minha vida. Repreender duas palavras na minha vida: preguiça e medo. Acabou. Não vai ter preguiça e não vai ter medo, né, amor? Às vezes dá vontade de, não dormi uma noite, queria dormir um pouquinho mais. Vamos repreender essa preguiça, vamos levantar e vamos buscar o que Deus tem para nós. Amém? Tá chovendo, hoje eu não vou para a igreja. Cara, repreende isso daí e vai para a igreja, porque Deus vai falar com você naquele dia. Amém? Amém. Queria que você abrisse comigo em Mateus 25. Mateus capítulo 25 é uma parábola bem conhecida. É a parábola das 10 virgens. E a gente vai ler alguns versículos nessa parábola, começando pelo versículo 1. Acompanha comigo, tá bom? É um texto um pouquinho longo,
mas eu quero que você preste atenção porque vai basear muito o que a gente vai falar hoje de manhã. Então vamos lá. Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Versículo 2. Pode passar. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Nécias quer dizer insensatas, quer dizer que não eram cuidadosas, tá? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo demorou, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Elas saíram correndo. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Elas tinham demorado tanto que já tinha acabado o azeite. Vocês sabem como era naquela época, né? Não existia eletricidade elétrica, obviamente. Então, cada uma tinha um lampiãozinho. E aí, tinha que colocar azeite ali para alimentar o fogo, para ter luz. Então, estava acabando e elas não tinham mais azeite e falaram... aí elas pediram para as prudentes não deram para elas e responderam: não, para que não falte a nós. Elas falaram: se a gente der para vocês o azeite que a gente tem, vai faltar para a gente. Então ide antes aos que o vendem e comprai-o. Vai lá comprar. Do meu vocês não vão pegar não. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Ou seja, o noivo chegou, quem estava preparado entrou com ele. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, abre-nos a porta. A gente está aqui fora, a gente foi só buscar o azeite, mas a gente voltou. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. É forte, né? É muito forte esse texto. E ao mesmo tempo é um alerta para nós como igreja. Ele fala diretamente sobre a unção e como nós devemos carregar a unção. E eu queria então começar esse tempo de hoje com vocês. Vai ser rápido, não vai ser demorado. Mas a primeira colocação que eu coloquei aí é: o que é a unção do Espírito Santo? Então o que é a unção, igreja? Eu sei que você já ouviu muito sobre a unção. Sei que já deve ter uma ideia do que é. Mas eu queria que a gente estivesse na mesma página hoje. Eu coloquei 3 pontos, 3 definições sobre a unção do Espírito Santo. Em primeiro lugar, vamos ver se está aí. Isso. Eu vou começar com a segunda ali. Eu vou deixar o óleo para ser a última. A segunda ali. É uma graça sobrenatural para fazer o que humanamente não é possível. Vou ler de novo. É uma graça sobrenatural para fazer o que humanamente não é possível. Quem tem um impossível aí que você precisa que aconteça? Quem tem algo que você fala: isso aqui sozinho eu não vou dar conta? Tá bom. Então, presta atenção, porque é disso aqui que você precisa. Você precisa da unção do Espírito Santo. Segundo ou terceiro ali na lista, né? É a habilidade e o poder que o Espírito Santo nos dá para cumprir a missão que Deus nos deu. A verdade, irmãos, é que Deus nos deu um propósito desde antes da gente nascer. Você crê que existe um propósito para você? Desde antes de você nascer, a palavra diz que no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. E existe um propósito profético para o qual você nasceu. Existe uma missão para a qual você está aqui nessa terra. E a verdade é que sem a unção do Espírito Santo, sabe o motor que tem uma engrenagem e sem o óleo ali, ele não flui, ele não gira, começa a ficar tudo enferrujado, ele começa... Quem já teve... Tadinha, pastora Cândida, ontem a gente passou... Né, pastora Cândida? Ontem a pastora Cândida tentou ali, o carro dela deu um probleminha, a gente já vai resolver em nome de Jesus. Mas a gente tentou lá e não conseguimos. O motor, quando ele não está com óleo, ou ali as engrenagens do carro, quando falta óleo, não flui. E a verdade é que conosco é a mesma coisa. Se nós não temos o óleo
nos ungindo e fazendo com que as coisas fluam na nossa vida, existe um esgotamento. Você já sentiu um esgotamento? Às vezes, sei lá, na sua casa, tá? Caramba, parece que não vai, parece que não rompe, eu só brigo com a minha esposa, não consigo passar disso, todo dia a gente briga. Talvez no seu trabalho você fala, caramba, não é possível, eu só tomo na cabeça, todo dia eu dando errado, eu tento uma coisa e não vai, eu tento outra alternativa, não. Se você tem uma empresa, parece que ela não vai para frente. Quero propor para você que a unção do Espírito Santo, ela é o que faz a engrenagem funcionar e fluir. E por terceiro eu coloquei ali em primeiro, mas enfim, o terceiro ponto é o óleo do Espírito Santo. Então não é qualquer óleo, é o óleo do Espírito Santo. Quem crê que o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você? Você crê nisso? Então, se ele habita dentro de você, existe um óleo do Espírito Santo que está disponível para você. E agora, a unção do Espírito Santo, a gente recebe ela com um preço. Existe um preço a ser pago. Então não é à toa que nós estamos fazendo campanha de jejum e de oração. Não é à toa que nós estamos incentivando a igreja, vamos buscar, igreja, vamos atrás. Porque existe um preço a ser pago para a gente receber essa unção. Qual é o preço? Renúncia, comprometimento, serviço. Eu sei que muitos de vocês têm servido aqui na igreja e nós somos gratos por todos os voluntários. Quem é grato pelos voluntários aqui da igreja? Vamos dar uma salva de palmas para todos os voluntários. Todos os voluntários, nós somos muito gratos, eu sou muito grato. E eu sei que Deus também, Ele se alegra muito com o seu serviço, com tudo aquilo que você tem feito. Não é para nós, não é para pessoas que nós fazemos, né, igreja? Nós estamos fazendo tudo para Deus, então por isso que nós fazemos o nosso melhor. Hoje eu vi o pessoal da música, eu me orgulho tanto, e eu vi eles dando o seu melhor aqui. E eu falei, poxa, como é bom a gente chegar na igreja e ver todo mundo dando o seu melhor. Desde a recepção do café, que estava tão gostoso lá na entrada, né, Amanda? E que bênção é a gente ver cada um dando o seu melhor. Então, se você está servindo, existe um serviço para que você, uma renúncia, um comprometimento para que você receba a unção do Espírito Santo. Tudo isso que nós fazemos faz parte. Se você está vivendo uma vida cristã, meu irmão, e aqui eu quero puxar sua orelha um pouquinho, que não carece da unção de Deus, talvez, se você está vivendo de uma maneira onde no seu braço você consegue fazer tudo, está tudo ao seu alcance, está tudo fácil de acontecer. Mas eu dou conta disso aqui, não, pode deixar que eu resolvo. Talvez você devesse repensar um pouquinho a sua fé. Talvez você devesse repensar um pouquinho a sua caminhada com Jesus. Porque eu quero te instigar e dizer que se o seu andar não te coloca em colisão com o impossível, constantemente, ou pelo menos de vez em quando, é bem capaz que você seja aquele tipo de evangélico comportadinho, que faz tudo certinho, né? Que segue as regras bonitinho, mas que nunca vai passar disso daí. Que vai ser sempre assim. E aí eu volto para a parábola das virgens. Será que nós somos como as 5 virgens que carregam o azeite e estão preparadas para o noivo vir? Ou será que nós somos como as nécias, as imprudentes? Que, eu tenho um pouquinho aqui, mas eu dou conta. E aí o noivo demora a vir, e quando você menos vê, a porta está fechada. Sabe que um bom termômetro para você avaliar se você está carregando a unção do Espírito Santo, sabe qual que é? Outras pessoas vão reconhecer isso em você. As pessoas têm reconhecido isso em você? Será que quando alguém está carente, precisando de oração, ele vai para você para pedir oração para você? Ou ele vai só para o pastor Alexandre? Vai só para o pastor Alexandre? A verdade é, irmãos, que quando nós carregamos a unção do Espírito Santo, quando nós carregamos o óleo dele dentro de nós, as pessoas reconhecem isso. No seu trabalho, talvez a pessoa vai reconhecer, ela vai olhar para você e vai falar, cara, você tem alguma coisa diferente, será que você não pode orar por mim? Estou precisando. E nessa hora você vai reconhecer, você vai falar,
Acho que eu tô carregando alguma coisa aqui. Essa semana eu e a Regi tivemos a oportunidade de orar por um casal no nosso condomínio que está passando uma barra. Eles tiveram uma filhinha que tem uma síndrome bem específica. Ela nasceu essa semana. E, puxa vida, como dói no nosso coração, porque a gente já teve uma experiência parecida com isso. Mas Deus nos usou de tal maneira para a gente poder orar por esse casal e abençoá-los. E eles ficaram tão impactados, sabe? Eu acho que eles eles estão um pouquinho afastados, assim, não sei se eles eram católicos, enfim. Mas eles olharam assim, sentiram tanto amor, assim, sabe? E para nós, igreja, às vezes para você isso é tão comum. É simplesmente uma oração. É só falar, sei lá, Espírito Santo, abençoa essa pessoa, dá paz para ela. Uma oração simples talvez para você, mas para aquela pessoa vai fazer tanta diferença. E isso só demonstra o óleo do Espírito Santo que está dentro de você. Não é verdade? Não é verdade? Eu quero lembrar também de Moisés em Êxodo 33. Quem lembra dessa palavra? Quando Deus chamou Moisés para liderar o povo de Israel. Sabe o que Moisés falou? Moisés falou assim: Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Então Moisés reconhecia. Sabe que Moisés, vocês sabem a história, ele cresceu no palácio, ele tinha treinamento, ele tinha habilidades. Poxa, ele era treinado para ser o próximo faraó. Ele convivia com o faraó, com toda a nobreza ali. E Moisés falou: cara, eu tenho tudo isso, mas Deus, se a tua presença não estiver comigo, não adianta nada disso. Quanto mais nós, né, irmãos? Meros plebeus aqui. Quanto mais nós. Segundo ponto. Vamos lá. Vou me mover bem rapidinho. Por que nós precisamos da unção? Por que nós precisamos da unção, irmãos? Primeira coisa que eu coloquei é que Jesus precisou da unção. Cara, se Jesus precisou da unção, sabe o que diz em Atos 10:38? Não sei se esse versículo está aí, Bela, mas se não tiver eu vou ler. Atos 10:38. Vou abrir aqui então. Olha o que diz Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, tá bom? Com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vou repetir, Deus ungiu a Jesus para Jesus andar por toda parte e fazer o bem. Ou seja, Jesus precisou da unção para poder ir andar por toda parte e fazer o bem. E não só fazer o bem, mas curar os oprimidos, porque Deus estava com ele. Então a verdade é que se até Jesus precisou da unção, nós quanto mais precisamos dessa unção. Quem sabe o que quer dizer o nome de Jesus? Vamos lá. O que quer dizer Jesus, igreja? Essa já é a segunda parte do nome. Qual que é a primeira parte? Só o nome Jesus. Jesus quer dizer Deus salva. Yeshua quer dizer o eterno é a salvação. Ou seja, Deus mandou Jesus para termos salvação. Tá bom? A segunda parte do nome. O que quer dizer Cristo? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Tá bom? Estou sendo bem didático aqui. Cristo não é o sobrenome de Jesus. O que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer ungido. Então, Jesus é a salvação dos homens. Cristo quer dizer ungido. Ou seja, Deus mandou o seu Filho para nos salvar e o ungiu para vir nos libertar. Faz sentido, igreja? Ele foi ungido pelo Pai. E Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele manifestava curas, sinais, maravilhas, quebrava todo espírito opressor. Jesus andava fazendo bem, diz a palavra. E o mais interessante é que você não precisa ser um cristão para fazer o bem. Não é verdade? Você não precisa acreditar em Jesus, ou você pode ser um ateu e você pode fazer o bem. Só que a palavra diz que ele não só fez o bem, como ele fazia curas, sinais, maravilhas e quebrava todo o espírito opressor sobre as pessoas. Para você fazer isso,
aí sim você precisa da unção do Espírito Santo, e sem ela não tem como. Às vezes talvez até uma cura pode até rolar, mas vai chegar no último dia ali e vai ser revelado que não foi pelo Espírito Santo. Não é? Nós precisamos de uma revelação da nossa identidade em Cristo. Quando a nossa identidade em Cristo é revelada, nós entendemos que Jesus fez o bem e nós vamos por aí também para fazer o bem como Ele assim fez. Amém, igreja? Segundo ponto sobre a unção. A unção quebra o jugo. Talvez você já ouviu essa expressão muitas vezes. O que era o jugo? Sabe quando tinha 2 bois moendo e eles estavam com um pedaço de madeira nas costas dele? Hoje talvez a gente não vê mais essas expressões, mas eram as expressões do tempo que a Bíblia foi escrita. Então naquela época, os bois eles moíam juntos, eles tinham um pedaço de madeira que fazia com que eles fossem caminhando juntos, né? Então o jugo segurava aqui um boi e segurava outro boi aqui. E eles iam juntos, moendo trigo, enfim, o que fosse. Então o jugo prendia aqueles bois. O jugo era algo opressor, vamos dizer assim. Era algo que deixava eles sem opção de ir para o lado, para o outro lado, fazer o que ele quiser, parar. Não podia. Porque o jugo segurava o boi para fazer a sua função. A palavra diz que a unção quebra o jugo. O que quer dizer isso, igreja? Se a unção quebra o jugo, ela quebra sobre mim e sobre você aquela necessidade, aquela obrigação de nós seguirmos no que o diabo coloca sobre nós, que é espíritos maus. Talvez você herdou, não sei, maldição hereditária. Talvez você viveu até hoje de uma maneira que você fala, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso aqui. Talvez você tenha uma mente que é completamente fechada ao que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Talvez você chegou num limite que você fala, daqui eu não passo, seja espiritualmente, seja de trabalho, seja de prosperidade. A unção do Espírito Santo quebra isso. Ela rompe com isso. E você pode viver em novidade e em liberdade de vida. Quem pode dizer amém para isso? É verdade que o jugo ele não é quebrado com oratória, com fórmulas, com ciência. Eu amo a psicologia e a psicologia ajuda muito. Mas é verdade que a psicologia não quebra o jugo, irmãos. O que quebra o jugo é a unção do Espírito Santo. Talvez a psicologia vai te levar para isso, né, pastora Cândido? Ela te leva nesse caminho se a psicóloga for cristã. E é uma bênção. Mas o que quebra o jugo é a unção do Espírito Santo. Olha o que diz Isaías capítulo 61. Imagino que a maioria de vocês, se não todos, já conhecem. É uma profecia do profeta Isaías, capítulo 61. O que estava acontecendo nessa época? O povo de Judá, eles estavam sendo expatriados forçadamente. Eles estavam sendo expulsos da cidade, do povoado deles. E eles estavam indo para a Babilônia. Então, era um momento muito difícil para o povo. E daí, Isaías ele resolveu se levantar e começar a profetizar sobre o povo. Falar, cara, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu declaro isso, eu declaro aquilo. Ele era um profeta. E o que ele declarou nesses versículos? Isaías capítulo 61, versículo de 1 a 3. Ele declarou sobre um Messias que estaria para vir e que traria libertação para o povo. Então, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Isaías 61, o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim. Está falando de Jesus aqui, tá? O Messias que viria. Porque o Senhor me ungiu, como acabei de ler, para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes, os que choram, e a dar a todos os que choram uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria, igreja, ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. E eu peguei esse texto porque da mesma maneira como Jesus foi enviado pelo Pai para fazer todas essas coisas, a verdade é que Ele nos chama para fazermos as mesmas coisas, as mesmas obras. Então a verdade é que você fala o seu nome aí. Eu, Rafael,
Eu sou chamado, fala, eu sou chamado para cuidar dos que estão com o coração quebrado. Isso, vamos lá, vamos por um minutinho aqui. Eu sou chamado para anunciar liberdade aos cativos. Fala aí. Isso, eu sou chamado para trazer libertação aos prisioneiros. Eu sou chamado para dar a todos os que choram uma bela coroa ao invés de cinzas e óleo de alegria ao invés de choro. Oh, aleluia, que palavra poderosa, irmãos. É esse o nosso chamado nessa manhã. E nós só faremos isso com a unção do Espírito Santo. Terceiro ponto ali, a unção traz peso para as suas palavras, e não peso de uma maneira ruim, mas a unção traz relevância, ela traz importância para as suas palavras. A verdade é que hoje em dia a gente vê tanta coisa, né? Instagram, todo mundo fala o que quiser, Facebook, redes sociais, todo mundo tem uma opinião. Mas a verdade, irmãos, é que as pessoas não precisam só da sua opinião. Sabe do que elas precisam? Elas precisam que você fale assim: a palavra de Deus diz isso. Não é baseado em mim, no que eu penso, é baseado no que a palavra diz. A palavra diz isso. E quando nós fazemos isso, a unção traz peso para as nossas palavras. Você ganha uma credibilidade e o que você fala tem importância, tem relevância. A palavra de Deus não volta vazia, amém? Eu coloquei aqui um texto também para lembrar e para dar um exemplo disso. Vocês lembram quando Paulo foi para a Grécia? É uma parte conhecida da Bíblia. Ele pregou aos gregos. Eles tinham lá uma homenagem a um Deus que eles chamavam de Deus desconhecido. E Paulo, ele foi muito esperto. Paulo era muito esperto. Sabe que, olha que interessante, os teólogos de hoje em dia dizem que se Paulo vivesse hoje, ele teria o equivalente a 4 PhDs. Tem noção do que é isso, cara? Tipo, se a gente tem um mestrado já é muito, né? Às vezes uma faculdade já é um esforço. Paulo tinha o equivalente a 4 PhDs. E quando Paulo chegou lá na Grécia, ele falou: cara, eu preciso de alguma estratégia para alcançar os gregos. E aí ele viu ali uma plaquinha. Eles tinham muitos deuses, né? Não sei se era uma placa, se era um... Enfim, não sei o que era. Mas ele viu ali uma homenagem. Tinha muitos deuses e tinha uma que dizia: ao Deus desconhecido. E os gregos, eles adoravam muitos deuses, eles tinham muitos deuses e tal. E aí Paulo olhou ali o Deus desconhecido e falou: tive uma ideia. E aí ele começou a pregar sobre aquele Deus desconhecido. Ele falou: eu vim aqui para falar para vocês sobre o Deus que vocês chamam de desconhecido. Vou fazer ele conhecido para vocês hoje. E assim, ele, através da sua eloquência, como ele era tão inteligente, convenceu os gregos daquilo que ele tinha para falar. Depois de sair da Grécia, ele foi direto para Corinto. Quando ele chegou em Corinto, sabe o que ele fez? Ele orou a Deus e pediu uma outra estratégia. E aí ele sentiu assim, Deus falando com ele, que ele tinha que mudar a estratégia. Não era mais sobre eloquência, agora era pela unção do Espírito Santo que ele devia falar. E aí, olha aqui o que diz 1 Coríntios 2, versículos 4 e versículos 5. Ele chegou lá para pregar para os coríntios, mudou completamente a estratégia e falou assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo fez ali quando ele chegou em Corinto? Pode voltar ali, Bela. Ele pegou e usou o terceiro ponto que eu coloquei. Ele usou a unção do Espírito Santo para quê? Para trazer peso às palavras dele, para trazer relevância às palavras dele. Então quero dizer para você nessa manhã, que você confiando na unção do Espírito Santo, quando você for orar por pessoas, dizer, sei lá, um testemunho, algo que Deus coloca no seu coração para abençoar aquela pessoa, isso vai trazer peso, isso vai trazer relevância, isso vai transformar um ambiente. Se você talvez estiver num ambiente onde, sei lá, é secular, talvez não está rolando nada ali de mover do Espírito Santo como acontece aqui. Quando você começar a falar e a unção do Espírito Santo fluir através de você, vai trazer peso, vai trazer relevância e vai transformar. Amém? Amém. E por último que eu coloquei ali, uma igreja que carrega a unção é conhecida no céu
e temida no inferno. Talvez você fique pensando assim, mas eu nem sou conhecido, né? Nem sou famoso. Tenho só 1000 seguidores no Instagram. Deus não te chamou para ser famoso aqui na terra, meu irmão. Se isso acontecer, glória a Deus e dê toda a glória para Ele. Mas não é esse o seu chamado. Seu chamado é para ser conhecido no céu. E quando você for conhecido no céu, você vai ser temido no inferno. Quem quer ser conhecido no céu e temido no inferno? Eu quero muito. Eu quero muito. E uma vez que nós temos essa posição, quando você é conhecido no céu e temido no inferno, você carrega uma voz profética. Eu e a Regi gosta muito de falar do profético, e é algo que queima muito no nosso coração. Se Deus quiser, logo vamos ter mais um curso do profético, né, amor? Que foi muito legal. Deixa eu ver quem participou dos outros cursos do profético. Bastante gente. Legal. Então a gente vai fazer mais um. E tem sido uma bênção para nossa igreja, né, irmãos? A gente ter essa voz profética. Quando você carrega o óleo da unção, você tem uma voz profética. E o que quer dizer você ter uma voz profética? Tem gente que fala, né? Eis que te digo. Beleza. Às vezes pode ser isso. Mas a verdade é que ser profético é uma característica. É um estilo de vida. É mostrar para as pessoas a mente e o coração de Deus. É onde você estiver, você sentir o que o coração de Deus sente por aquela pessoa, o que a mente de Deus falaria para aquela pessoa. 1 Coríntios 14:3, né, que é o versículo que a gente usa para base para o curso profético. Quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, para comunicar a mente e o coração de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus e transmitir a palavra com unção. Amém? Amém. E o último ponto número 3, como ter a unção. Então já falei sobre o que é a unção, já falei por que nós precisamos da unção. E por último eu quero falar como ter a unção. Eu espero que você esteja se perguntando isso também, porque, como eu falei no começo, todos nós devemos e queremos buscar mais da unção de Deus, amém? Tem 2 maneiras que eu coloquei aqui de como nós podemos buscar e ter mais a unção de Deus. Primeiro é através de uma busca pessoal. Então é algo entre você e Deus. Então essa primeira maneira, nós colocamos aqui jejum e oração. Jejum, oração, adoração, entrega, submissão. É você pegar, como a pastora Lê falou ali, 15 minutos. A gente falou 15 minutos, mas eu espero que nesses 15 minutos você seja cheio do Espírito Santo, que você fique ali por muitas horas na presença dele, que você consiga curtir isso. Mas começa com 15 minutos e dedica aqueles 15 minutos para Deus. Você fala, Deus, meu celular está desligado, eu esqueci tudo agora, estou focado somente em Ti. E eu oro para que nesse tempo também, talvez você discirna que você não precisa ficar falando o tempo inteiro, sabe? Às vezes é só parar e ouvir. Que seja como um diálogo, que seja talvez um momento de você muito mais ouvir do que você falar. Eu tenho falado com algumas pessoas sobre a importância de nós orarmos em línguas. Se você ainda não tem o dom de línguas, eu quero que você depois procure a liderança, se você tem esse desejo. Nós vamos orar por você, para que Deus derrame o dom de línguas sobre você. Por que eu digo isso? Eu tenho visto algumas pregações de homens que são referências para mim. E sabe como que é a vida de oração deles? Às vezes eles falam, eu oro conscientemente, vamos dizer assim, em português, por, 20 minutos. Depois eu passo o restante da minha hora com Deus só orando em línguas. E sabe por que isso é tão importante, igreja? Existe um limite até onde nós podemos chegar com a nossa teologia. Existe um limite até onde nós chegamos com o nosso português. A oração em línguas, ela nos leva para um lugar onde o Espírito Santo intercede por nós. E o Espírito Santo, vocês creem comigo que ele sabe muito melhor orar por nós do que nós mesmos, não é verdade? Só que o que exige isso? Exige fé. Exige confiança que você não está só falando palavra da boca para fora. Exige uma maturidade. Exige algo que você vai olhar e vai falar, cara, eu não estou repetindo isso aqui de bobo. E eu acredito que o que eu estou falando está me trazendo
a palavra diz também que o dom de línguas, ele edifica a nós mesmos, certo? Então a intercessão do Espírito Santo sobre nós. Então enquanto você está orando em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por você e coisas sobrenaturais vão acontecer porque Ele está orando por você. Então, enfim, quis fazer esse parênteses. Procure orar em línguas. E é bom de orar em línguas que você pode orar enquanto você está lavando a louça, enquanto você está trabalhando, enquanto você está fazendo outras coisas. Não exige aquela racionalidade. Enfim, então como ter unção? Jejum, oração. E a verdade é que você não precisa ser perfeito para ter a unção do Espírito Santo. Quero tirar também esse fardo, esse peso das suas costas. Você não precisa ser perfeito. Às vezes a gente fica tão preocupado de, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu passado teve aquilo. Eu vivo nessa condição, naquela condição. Você não precisa ser perfeito para ter a unção do Espírito Santo. Você só precisa ser santo. E santo quer dizer que você precisa ser separado, disposto, aberto, para que o Espírito se mova através de você. E a segunda maneira que eu coloquei aqui, além de nós termos uma busca pessoal, é através de uma associação ou de uma transferência. Essa parte diz muito mais respeito a como você lida com outros. Então, se você caminha com pessoas que são ungidas, alguma hora aquilo lá vai respingar em você. Isso é tão bom, porque aqui nós temos muitas pessoas ungidas, amém? Então se você caminha no seu RG com gente que você olha e fala, cara, isso aqui é muito bom, é Jesus na vida daquela pessoa. Aquilo ali vai respingar em você e vai te abençoar e você pode começar a carregar aquilo também. E sabe que diz em Provérbios capítulo 13, versículo 20, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então eu oro para que você busque pessoas que refletem o caráter de Jesus, que carregam a unção do Espírito Santo de tal maneira que você fala, pô, quero ser assim. E aí pede para essa pessoa orar por você. Fala, cara, eu reconheço isso em você. Ora por mim, para que eu tenha isso também. Isso é lindo, isso é humildade, né? É a gente reconhecer que aquela pessoa carrega alguma coisa. Talvez a pessoa vai ser mais nova que você. E às vezes para nós, quando você é um pouco mais velho, é talvez um pouco mais difícil de você reconhecer numa pessoa mais nova aquilo. Seja humilde, fala, ora por mim. Eu acho lindo o exemplo do pastor Alexandre, porque o pastor Alexandre, por várias vezes, eu já vi ele pedindo oração para muitas pessoas aqui nessa igreja. E ele é um homem humilde, que já tem uma caminhada tão longa. Não é verdade, irmãos? Vocês são prova disso, né? E ele pede para a gente orar por ele. E eu amo isso. Que nós todos possamos ser assim, irmãos. Reconhecer nos outros algo que nós não temos. E pedir para eles orarem por nós. Por quê? Porque assim o corpo é edificado. Assim todos nós crescemos. Não vai ser só você que vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. Não é lindo isso? Imagina, se você pede para ele orar por você, você ganha. Depois você ora por o outro ganha. E assim o corpo inteiro é abençoado. E é cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, queria que você pudesse ficar de pé nesse momento. Nós vamos fazer algo específico agora. Queria que só antes da gente começar a fazer isso, olha para mim aqui, presta só atenção na última coisa que eu tenho para falar. Do que adianta nós termos uma igreja funcional, igreja? Do que adianta tudo isso aqui estar preparado? Tudo isso aqui está bem feito, luzes, som, ar-condicionado, está gostoso aqui dentro. Se nós não tivermos a unção do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo caminhando conosco. Então eu queria que você fechasse os seus olhos por um minuto. Feche os seus olhos por um minuto e eu quero te fazer algumas questões. Você está ciente da sua incapacidade e da sua necessidade da unção do Espírito Santo? Será que você fala como Moisés, Senhor, se a tua presença não estiver comigo, não adianta nada. Amanhã é segunda-feira e eu vou precisar enfrentar desafios. Se a sua presença não estiver comigo, não vai dar certo. Sabe que tem coisas que não valem a pena se você não tiver unção. Você pode ter muito dinheiro. Você pode ter coisas que esse mundo oferece. Mas se você não tiver a unção do Espírito Santo, de nada vai valer a pena. Será que você tem realmente essa determinação para querer mudar? Será que quando a pastora Lê falou sobre o jejum e sobre a oração, quando eu mencionei aqui, será que você fala, eu preciso disso?
Eu estou determinado, eu vou jejuar, eu vou orar. Ou será que você fala, isso daí não vai dar em nada? Quero te instigar nessa manhã, eu quero te desafiar nessa manhã. Como eu falei no começo, vamos um passo mais fundo, igreja. Vamos um passo à frente. É só assim que as coisas vão mudar. Se a gente ficar no mesmo lugar, nós vamos esperar os mesmos resultados. Se você continuar da mesma maneira, nada vai mudar. E será que você entende que a razão para você ter a unção é para que você possa cumprir o chamado da sua existência aqui na terra? E eu não quero dizer isso que só que existe uma opção, vamos dizer assim, algo que se você não encontrar aquilo, você está fardado nossa, eu não encontrei o que Deus tem para mim nessa terra. Não é isso. Deus nos chama, como eu falei, para sermos santos, para deixar com que a sua unção flua através de nós e para que onde você estiver, seja fazendo A, fazendo B, trabalhando com isso, trabalhando com aquilo, estudando isso, estudando aquilo, Ele venha se manifestar através de você. Esse é o chamado para qual Ele te chama. É para isso que Ele te colocou aqui nessa terra. É esse o chamado profético que eu falei para você, que Ele já tinha antes de você nascer. Amém. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te pedimos agora, venha sobre nós. Eu te peço, Espírito Santo, enquanto nós fizermos agora essa atividade, isso que nós estamos para fazer, venha sobre nós, Espírito Santo. Eu te peço por uma nova medida, hoje de manhã. Eu te peço que ninguém saia desse lugar da mesma maneira. Em nome de Jesus. Tá bom. Então eu queria chamar os líderes aqui à frente, Paulo. Antes do Rafa chamar, nós estamos com expectativas para liberar a unção de Deus aqui hoje. Amém? Hoje a gente está falando sobre a unção de Deus. Você precisa entender uma coisa muito importante. Jesus, Ele se entregou para que você tivesse acesso ao Pai. A palavra diz que Ele nos deu gratuitamente esse lugar em Jesus. Mas assim como Jesus